Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e eu sou o apresentador do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos os nossos trabalhos acerca do capítulo 21, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Allan Kardec inicia este capítulo com 3 passagens do Evangelho de Jesus, que nós vamos ver agora. A primeira se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, e diz assim, abre aspas, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Abre aspas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Fecha aspas. E por fim, a terceira passagem, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. E no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Abre aspas. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Fecha aspas. Vamos começar pelo primeiro item que Allan Kardec analisa neste trabalho, a missão dos profetas. O codificador nos lembra que, comumente, é atribuído aos profetas o dom, a capacidade de adivinhar o futuro. E por causa disso, as palavras profecia e predição se tornaram praticamente sinônimas. Só que, no sentido evangélico, a situação é um pouco diferente, porque o vocábulo ou a palavra profeta tem mais extensa significação, ou seja, tem um significado mais profundo. De acordo com o que era entendido na época de Jesus,
Profeta não era tão somente uma pessoa que tinha o dom de adivinhar as coisas, de adivinhar o futuro. Era muito mais do que isso. Profeta era tido como aquele homem ou aquela pessoa enviada por Deus com a missão de instruir os outros homens, de lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, um homem podia ser considerado um profeta sem ter que necessariamente fazer predições. Essa era a ideia dos judeus naquele tempo, na época de Jesus. É claro que a história registra casos de profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição ou mesmo por uma revelação providencial por parte da espiritualidade superior, a fim de transmitirem avisos, alertas aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado pelas massas como um dos atributos da qualidade de profetas. Mas que fique claro que a missão, em essência, de um profeta é instruir os homens em nome de Deus, de revelar aos homens coisas ocultas, de lhes ensinar sobre questões espirituais. E aí Allan Kardec faz um alerta com relação aos prodígios que os falsos profetas podem operar. Na acepção teológica, o que são prodígios? O que são milagres? Bom, são fenômenos excepcionais, fora completamente das leis da natureza. Bem, vamos entender isso. Sendo estas leis da natureza exclusivamente obra de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las se isso lhe apraz. Só que o simples bom senso, porém, nos diz que não é possível que Deus haja dado a seres inferiores e perversos, a espíritos ignorantes, um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele fez. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal, o espírito maligno, o espírito ignorante, tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não seriam, então, privilégios exclusivos dos enviados de Deus. E aí, nada provam. Por quê? Porque nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio, se assim fosse o caso. Para as pessoas ignorantes, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, por algo miraculoso, milagroso, maravilhoso até. Só que, uma vez encontrada a causa, a origem, reconhece-se que aquele fenômeno, por mais extraordinário que ele seja, ele não é mais do que uma aplicação de uma lei da natureza até então desconhecida. Só que, em todos os tempos, houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e até mesmo pelo seu anseio de dominação, eles exploraram certos conhecimentos que possuíam com o objetivo de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou mesmo de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A partir do momento que novas luzes vão nos trazendo conhecimento e vão nos mostrando a origem desses fenômenos, essas pessoas vão perdendo o crédito. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios
não constitui isso pura e simplesmente como um sinal de uma missão divina. Por quê? Porque isso pode resultar do conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um de nós. Pode ser também resultado de uma faculdade orgânica especial que essas pessoas têm, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Meus amigos, o que precisa ficar bem claro para todos nós é o que Allan Kardec ressalta, de que o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, que recebeu a missão de instruir os outros homens, se reconhece por caracteres mais sérios do que simplesmente a realização de alguns fenômenos. E esses caracteres sérios são de ordem exclusivamente moral. É pela conduta moral que nós reconhecemos os verdadeiros profetas, e não pelos fenômenos que eles realizam. E nesse sentido, minha gente, cabe a cada um de nós refletirmos sobre a nossa posição perante o mundo que nos acolhe. Podemos dizer que, em maior ou menor grau, todos nós somos também profetas? Eu acredito que sim, porque cada um de nós tem a missão específica de instruir este ou aquele que convive conosco mais próximo no dia a dia, principalmente nossos filhos, educando-os dentro de uma moral cristã, de uma moral espírita. Então somos, nesse sentido, também profetas, porque estamos, de certa forma, orientando e conduzindo os passos destas criaturas ao caminho que conduz a Deus, nosso Criador. Não podemos nos esquecer que o espírita é um combatente ativo. E muitas das vezes, quando ele desperta no campo de trabalho do Senhor, ele fica meio aturdido, uma vez que a sua visão contempla a amplitude e a complexidade do trabalho que o espera. Isso não é novidade para nenhum de nós. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, tudo isso vai aparecer em nosso caminho. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, nos ensina, como nós vimos no início do programa, que a gente não vai colher uvas nos espinheiros ou nas sarças. Não vamos. Será que com isso Jesus estava nos dizendo para cruzar os braços numa atitude de falsa beatitude? Não, não estava. Se o terreno permanece absorvido pelos espinhos, pelos abrolhos, o discípulo recebeu, por outro lado, inúmeras ferramentas das mãos do Senhor. Só para citarmos, o Evangelho e a doutrina espírita são as maiores ferramentas de que dispomos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. É indispensável, assim, abraçarmos, enfrentarmos o serviço. O Cristo encarou, face a face, o sacrifício pela humanidade inteira. E nós? Será que a existência de alguns espinheiros vai ser a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Será que esses abrolhos, essas sarças, são realmente obstáculos intransponíveis? Não, não são. Se hoje é impossível colher uvas, nós precisamos então preparar o chão. Vamos lavrar o solo árido, vamos adubar com suor, com lágrimas, com muito afinco, com muita perseverança, com muito esforço.
E também precisamos ter a certeza de que sempre haverá chuvas fecundantes do céu ou os generosos mananciais de água da terra abençoando o nosso esforço, porque nós não estamos sozinhos nesse trabalho. É claro que precisamos fazer a parte que nos compete, mas o plano espiritual está ali juntinho, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nos amparando, nos orientando, mostrando sempre o melhor caminho. Não podemos nos esquecer, minha gente, que a divina providência reside em toda parte. Não podemos esquecer o imperativo do trabalho. E depois, como consequência natural desse processo, em lugar dos abrolhos, dos espinheiros, das sarças, aí sim, nós vamos ter condições de colher o fruto suave e doce da videira. Mas é preciso trabalhar, porque isso não acontece de graça. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo. E como processo, leva tempo. E a maior parte de todo esse trabalho cabe a nós. Mas é muito consolador saber que não estamos sozinhos, que temos sempre o amparo do plano espiritual. E sobre essa questão do trabalho, sobre o que nós já podemos fazer e sobre o fato de que nós não podemos ficar tão somente numa atitude passiva, esperando receber as benesses do céu, sem contribuir com a nossa parte, Emmanuel nos traz uma lição fantástica que se encontra no Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 73, cujo título é Seara Espírita. Emmanuel comenta o versículo 44 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, onde Jesus disse: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. E o nosso querido benfeitor espiritual se expressa da seguinte forma, abre aspas, penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo que se lhe configura nas menores atividades e não te circunscrevas à expectação, em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta, e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança, a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes, mentalmente, arrimo à solução de negócios materiais que te propiciem finanças mais dilatadas. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe, à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo
largas distâncias, por lhe faltarem qualquer recursos para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões. Todavia, reconhecerás, frente a frente, amigos diversos que nunca tiveram, em toda a existência física, a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso Divino Mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Fecha aspas. E essa lição do Emmanuel nos faz lembrar num outro aspecto. Ele nos chama aqui para o trabalho, nos alerta quanto à necessidade do trabalho no bem. Nos chama a atenção para o fato de que muitas das vezes só ficamos esperando e não fazemos a parte que nos cabe. Não somos proativos, não nos oferecemos em benefício do próximo. E aí, nessa passagem dos falsos cristos e dos falsos profetas, Jesus nos lembra que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Olha, pelos seus frutos. É isso que vai nos dizer se aquela árvore é boa ou é má. É o fruto. Nós não vamos saber se a árvore é boa ou má pelo seu tamanho, nem pela sua configuração, nem pelas suas ramagens ou pelas suas folhagens, nem pela imponência, pelo tamanho da sua copa, nem pelos seus rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo seu aspecto brilhante, nem pela sua apresentação agradável ou desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade de suas folhas, nem pela sua casca rústica ou delicada, nem pelas suas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente e nem pelas suas emanações repulsivas. O próprio Emmanuel nos lembra que árvore alguma será conhecida ou amada pelas suas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, gente, é o nosso espírito em plena jornada evolutiva. E sabe por quê? Porque ninguém que se consagre realmente à verdade vai dar testemunho de nós pelo que parecemos, ou pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes, ou pelas expressões individuais percebidas, ou ainda apreciadas de passagem, mas vai dar testemunho pela substância, pela essência da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso, do nosso auxílio, da nossa participação na construção do bem geral. Por isso é que Jesus dizia: pelos frutos os conhecereis. E nós podemos até complementar dizendo: pelas nossas ações seremos conhecidos. Não pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos.